abrir a Bíblia lá em Daniel, capítulo 2. A gente leu o capítulo inteiro. E esse capítulo de Daniel, ele é relativamente longo, mas ele é fascinante e é envolvente. E em alguns momentos, alguns versículos, eu vou pedir à igreja para ler comigo. E eu espero que os irmãos estejam bem atentos a essa leitura. Daniel, capítulo 2. Diz assim a palavra: no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho, o seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhes foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhes o rei: tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos, e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas em monturo. Mas se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: diga o rei o sonho e a seus servos, e lhe daremos a interpretação. Tornou o rei e disse: bem percebo que quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido, isto é, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será, pois combinastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho e saberei que me podeis dar-lhe a interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. Leia comigo, por favor, versículo 11. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Então o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios e buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. E disse a Arioque, encarregado do rei: por que é tão severo o mandado do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel, numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Por favor, leia comigo essa oração de adoração de Daniel. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá inteligência aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz.
A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia. Entrou e lhe disse: não mates os sábios da Babilônia, introduz-me na presença do rei, e revelarei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu a Daniel na presença do rei, e lhe disse: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Por favor, leia comigo o verso 28. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disso. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. E a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses as cogitações da tua mente. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta era imensa e de extraordinário esplendor, e estava em pé diante de ti, e sua aparência era terrível. A cabeça era de ouro fino, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pedras de ferro e os pés, em parte de ferro e em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada, sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras, no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Este é o sonho, e também a sua interpretação, diremos ao rei. Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo, e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como o ferro. O ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro de lodo. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com o barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro. Assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias destes reis, leia comigo, por favor, versos 44 e 45. O Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá
todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra, sem o auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel à sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor se inclinou, se prostrou, rosto em perante Daniel, e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e suaves perfumes. E disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudesse revelar estes mistérios. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abidnego sobre os negócios das províncias da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Oh, Pai, essa é a tua palavra, Deus. E, Deus, é com muito temor, Pai, diante de ti. É te buscando de todo o nosso coração. E te pede, Deus, que o Senhor nos dê sabedoria no falar. Que no nome de Jesus o Senhor faça diminuir, Pai, a mim. Que sou só um servo teu, Deus. Que o Senhor me diminua, Pai. Que teu Santo Espírito fale. Que ele cresça, Deus. Que ele se expanda dentro do coração de todos nós aqui, Pai. Que o Senhor nos dê, Pai, palavra de sabedoria, Pai, de poder. Que o Senhor nos mostre os teus caminhos, Pai. Derrama sobre nós da tua graça nesse momento. Então fala aos nossos corações, porque pelo nosso mérito, Deus, a gente não sabe, mas o Senhor é tão misericordioso e tão bom que o Senhor nos concede essa palavra, Pai, ao coração. Então seja conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. A gente tem estudado nesses domingos sobre a vida de Daniel, que era um homem que vivia nesse mundo, mas que não pertencia a esse mundo. Que era um homem que, em última análise, era um cidadão do reino dos céus. E que tem muito a ensinar a gente no que diz respeito a como é que se toma decisões. Quem direciona as nossas decisões? Porque decisão é algo que a gente tem que tomar todo dia. A cada momento que se passa, a cada dia que se passa, temos que tomar decisões de várias formas, de várias naturezas, de muitas maneiras, pelas muitas razões pelas quais elas devem ser tomadas. E acontece que essas decisões muitas vezes surgem num contexto, do nosso ponto de vista, extremamente negativo, como estava acontecendo, por exemplo, aqui no caso de Daniel. Acontece que lá, como diz lá no original, eu acho tão poético, é bonito de repetir. Nabucodonosor sonhou um sonho. Ou ele sonhou sonhos. Ó. E que nesse contexto, aqui, como foi com o faraó, lá com José lá atrás, quando o rei, soberano, o imperador, ele sonhava, o entendimento que se tinha era que havia uma conexão entre o transcendente, os deuses e os homens. Isso era uma coisa muito rara e tinha que ser aproveitada, porque esse sonho poderia determinar o futuro de todo o império. Aí Deus dá a Nabucodonosor um sonho. E ele sonha um sonho. E esse sonho começa a aperrear ele, como a gente diz aqui. A mente de Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele precisava de interpretação. Ele precisava saber o que significava esse sonho, porque esse sonho que ele teve, ele poder, alô som, ele dava ao rei a possibilidade dele decidir sobre coisas importantes no reino, no império da Babilônia.
Então esse sonho ele foi levado muito a sério. E o rei estava aflito, porque ele não sabia o que esse sonho significava. E ele estava com medo, porque as divindades da época, elas produziam medo no coração das pessoas. E aí esse rei, para poder tomar uma decisão, ele se cerca de todo o arcabouço intelectual das mentes mais sofisticadas que tinham na época, das ciências mais diversas que tinham na época. A ciência e a superstição e a religião, elas eram todas misturadas. E toda a produção intelectual habitava o templo de Marduk, suntuosíssimo. Era uma coisa assim de deixar qualquer templo desses dias da gente no chinelo. Era uma coisa grandiosa e expressa bem a importância que o rei dá à palavra dos deuses dele. A ciência, ao intelecto, à jurisprudência que era produzida na Babilônia, que era um estado que até hoje, nos anais da história, é conhecido como um estado de muitos sábios, de muita sabedoria. E aí acontece, meus irmãos, que esse rei convoca toda a academia. Ele entra no Google babilônico da época para saber o que é que ele deveria fazer. Ele tinha necessidade, ele tinha decisões a serem tomadas a partir do sonho. Ele tinha coisas a fazer, só que ele só poderia fazer de acordo com a orientação dos seus sábios. E aí ele recorre a astrólogos, adivinhos, feiticeiros, e lá dizem assim os caldeus, que é uma outra palavra assim para sendo aqueles que eram os filósofos, aqueles que eram os pensadores, que cuidavam de jurisprudência. Ele se cerca de tudo que ele pode para poder decidir, para ele saber o que fazer a partir daí. Porque os deuses estavam comunicando a ele alguma coisa. E aí ele estava extremamente aflito. Meus irmãos, uma primeira reflexão aqui, ela é importante. Vocês já perceberam como as decisões que nós temos que tomar nos deixam aflitos, perturbados? Como as decisões, elas têm um poder determinante na nossa vida. Qual é o curso que eu vou fazer? Que direcionamento eu tomo na minha empresa hoje? A crise bateu na porta, qual é a melhor estratégia? Como é que eu devo tratar meus filhos? Como é que eu devo tratar minha esposa? Como é que eu resgato um relacionamento? O que é que eu devo fazer da minha vida? Todas são decisões que nós precisamos tomar. E aí parece que essas decisões, elas, na nossa mente, fazem a gente perder o sono. A gente não consegue mais dormir. A gente não consegue mais pensar. A gente tem que buscar respostas. E a gente sai atrás de resposta. E hoje a gente vive num mundo que, assim como para Nabucodonosor especificamente, a informação era pronta e disponível. A sabedoria estava lá. O que há de mais sofisticado, as mentes mais ilustradas estavam lá. Isso que no sertão se chama de retalho de sabença. Sabe o que é um retalho de sabença? É o que um filosofeiro faz. O que é que o filosofeiro faz? Filosofura. Estava lá para Nabucodonosor. Está aqui para a gente. Toda a filosofia desse mundo que a gente vive. E Nabucodonosor, ele foi atrás. Como muita gente faz. Porque ele tinha decisões. Ele tinha um império a ser tocado. E estava tudo parado porque ele precisava saber disso. E precisava para ontem. E convocando toda aquela cátedra, toda a pompa intelectual da Babilônia, ele recebe uma notícia muito ruim. E os sábios olham para ele e dizem assim: a gente não sabe.
E eles ainda tentaram muitas coisas. Eles tentaram agir em conluio, fazer um combinado, induzir o rei de alguma maneira, tentaram usar de alguma astúcia, de alguma maneira, para tentar dar uma resposta para um rei que estava aflito, necessitado de uma resposta para decisões que o perturbavam. E estava posta a situação. No final das contas, eles não sabiam o que fazer. Não sabiam o que falar. E isso podia custar a vida deles. E aí, o Nabucodonosor, ele olha para eles e diz assim: olha, eu odeio tanto vocês, por vocês não saberem o que vocês deveriam saber, que vocês vão ser apagados da história, se vocês não me responderem. O que o decreto de Nabucodonosor, em última análise, queria dizer era que esses homens deveriam ser apagados da história. Nabucodonosor disse assim, lá no original está dizendo assim: eu vou cortar vocês em pedacinhos, e a casa de vocês da mesma forma. Era o ódio do ódio. Era a expressão da frustração na sua forma mais extrema. Porque Nabucodonosor não teve a resposta que ele queria. E como quando a gente não tem a resposta, a gente se abala, não é? Quando a gente não sabe o que fazer, como a gente se aflige? A gente pensa, a gente recorre a tantas coisas, o nosso emocional nos trai. E a cada sugestão que nós recebemos, há uma resposta do nosso coração, aflita, frustrada, depressiva, que não consegue se satisfazer com nada. E teve um pensador brasileiro que disse assim, já citando um outro antropólogo, ele disse: olha, o ser humano é o único animal que sabe mais do que todos os animais, mas nunca sabe o suficiente. Ele nunca tem a sensação de saber o suficiente. E Nabucodonosor estava nessa situação. Ele nunca sabia o suficiente. E muitas vezes nós precisamos decidir coisas importantes na nossa vida, mas a gente não sabe o suficiente. E a gente diz que não tem experiência, e a gente diz que as pessoas são ignorantes, a gente recorre a tantas coisas, a gente lê livros, a gente procura informações, a gente se aconselha, mas parece que para muitas vezes, em tantas ocasiões, toda a sofisticação dos nossos dias, toda a produção literária não tem valor absolutamente nenhum e nós ficamos frustrados. A gente não sabe o que fazer. O que é que a gente faz? Quando essas coisas que precisam ser definidas e decididas, elas surgem na vida da gente com uma força capaz de te atropelar, de te perder, de te fazer perder noites de sono, de fazer você começar a tratar mal as pessoas que cercam você. E em tantos casos, fazer o homem, mulher, se encaramujar, se isolar. O que é que a gente faz? Quando os nossos cabelos brancos não nos dizem o que fazer, pela nossa experiência. Quando a situação requer de você uma decisão tão rápida, e às vezes com capacidade de definir o resto da sua vida. Aí o rei envia o decreto. Arioque sai como mensageiro do rei. E a Babilônia, ela era conhecida por ser muito pavimentada, ter uma logística muito rápida. E aí Arioque sai com o decreto do rei em mãos. Chega em Daniel. A gente vê uma mudança de postura aqui. E aqui a gente consegue traçar agora um paralelo entre a atitude de Daniel e a atitude de Nabucodonosor. Preste atenção. Arioque chega, casa de Daniel. Imagina se alguém chega na sua casa e diz assim: vim aqui te matar.
que você faz? E aí, Daniel, ele responde avisada e prudentemente. Traduz isso comigo, lá no original, e você vai ver a figura de um homem sólido. Sólido. Ele não estava assim pedindo pinico, perdão pela vulgaridade da expressão, para Arioque. Ele não estava atemorizado, ele estava avisada e prudentemente. Solidez, com tranquilidade e ao mesmo tempo sem se achar. Lembra quem é Daniel? No capítulo anterior, a gente vê Daniel e seus amigos como 10 vezes mais sábios do que todos os sábios da Babilônia. A gente vê Daniel como alguém que possui o dom de interpretação de sonhos, mas ainda assim, ele não se exaspera, ele não deixa essa coisa vazar dele, ele não é uma pessoa boçal, que diz que sabe de tudo e das coisas, e ele tem uma atitude diferente, ele age de forma prudente e avisada. Ele tinha consciência da seriedade da decisão do rei, e ao mesmo tempo, ele tinha consciência maior do que estava por trás disso. E aí ele simplesmente pergunta assim, por que o decreto do rei é tão sério, hein? O que foi que aconteceu? Arioque explica para ele tudo, deixa ele a par da situação. Daniel, prudente e avisadamente, ele diz assim, e ao rei, para dar um prazo para mim, e eu vou te explicar a ele o sonho. Como é que ele podia ter certeza? Como é que ele podia dizer ao rei assim, me dê um prazo? Ele cria contra a esperança, contra as expectativas, contra todas as probabilidades. Daniel, ele se torna essa pessoa prudente, avisada, serena, tranquila, porque ele entra em contradição com os sábios da Babilônia. Os irmãos leram comigo que os sábios da Babilônia disseram que os deuses, eles não moram nesse mundo, eles moram longe. Eles não habitam isso aqui. Eles estão para lá e além. E eles não querem papo com os seres humanos. Para os babilônicos chamarem a atenção dos seus deuses, que estavam extremamente irados, eles faziam de tudo. Eles liam as estrelas, eles liam entranhas de animais, eles procuravam colocar em cada edificação imagens dos seus deuses nas fundações, eles procuravam fazer de qualquer coisa para captar a atenção de algum Deus. Daniel, ele entendia um Deus próximo, por isso que ele conseguia crer. Meu irmão, você já tomou consciência da proximidade do nosso Deus nas nossas tomadas de decisão? A questão agora para a gente é saber como é que Daniel, ele fez isso? Como é que Daniel, ele soube dar resposta? Como é que Daniel, ele conseguiu responder de boa maneira, de forma adequada, aquela situação que custaria a ele e a todos a vida, sem se quedar, sem se desesperar, sem ter sensação de frustração, de angústia, sem ter essas coisas que permeiam o coração da gente, que faz tanta gente se perturbar e recorrer a tantas outras coisas. E em vez de ser prudente, em vez de ser avisado, procura se distrair. Porque tem tanta coisa na cabeça que a gente tem que desanuviar para ver se acha solução. E distração é perigoso. A palavra distrair significa ser puxado em muitas direções. E tenha cuidado, meu irmão. Daniel estava focado. Ele não estava distraído. Ele estava focado. Mas como ele conseguia isso? E é isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos agora.
Ele foi através disso que a gente chama hoje de meios de graça. Primeira coisa que Daniel faz, ele pediu oração. Ó, lá vem eu gritando de novo. Daniel já me deu um toque aqui, ele disse, Letinho, tu grita muito. Tem gente que tem medo de cair até da galeria de susto. Eu vou tentar não gritar tanto. Mas é porque às vezes a gente tem que chamar a atenção e dizer, preste atenção. Tá rindo, né? Nem quando eu estou falando, nem quando eu estou parado, eu deixo de fazer munganga. É triste um negócio desse, viu? Mas preste atenção na mensagem. Preste atenção. Daniel pediu oração. Primeira coisa que a gente vê Daniel fazendo. Ele vai para casa, reúne a igreja e vai orar. Meu querido, deixa eu te dar um conselho. Mas um conselho de amigo, um conselho de quem ama você de verdade. Não perca a vigília do dia 5 para o dia 6. A igreja vai estar reunida para orar. A igreja está reunida para orar. Não sei se vocês viram o vídeo. Tem tantas perguntas a serem respondidas. Tantas decisões a serem tomadas. Tanto de caráter seu. Em tantos aspectos familiares, eclesiásticos, ministeriais, profissionais. Meu irmão, venha orar. Não perca essa oportunidade não. Por nada. Venha orar de todo o seu coração. Primeira coisa, chave para a compreensão desse coração de Daniel é uma vida de oração. Em outra passagem, a gente vê esse profeta orando 3 vezes ao dia, buscando a Deus, prostrado, porque precisava buscar a Deus. Ele pede oração à igreja, ele pede oração aos amigos. Ele vai abrir o coração com os amigos, com os irmãos na fé. E orar junto. Só que o problema para os nossos dias é que oração, muitas vezes, ela é entendida como sendo uma coisa muito passiva. Oração não resolve nada. A gente vive naquele tempo assim que é tipo fé em Deus e pé na tábua. E vai resolver. Porque parece ser uma coisa tão passiva que não resolve nada. Que a oração, ela é tida como às vezes perda de tempo. Como sendo uma coisa que é um complemento que você faz às vezes de forma muito rápida. Então levantou de manhã, faz assim, Deus abençoe meu dia que eu estou cheio de coisa para fazer. Vai embora. E vai resolver a vida. A gente quer esse tipo de Deus drive-thru, né? Passou, pediu, saiu, tchau. Foi embora. Diferença aqui. Daniel, ele enxergava oração como sendo esse aprofundamento nesse reino de Deus. Se relacionar com o rei desse reino. Buscar desse rei, de um reino que não passará. Qual é a resposta? Meu irmão, você tem uma decisão a ser tomada na sua vida. Você tem uma resposta a dar. Faça isso. Vá orar e peça oração. Pedir oração às vezes é tão humilhante, não é? Porque pedir oração às vezes denuncia o nosso ego. Que a gente está quebrado quando a gente queria estar bem. Quando a gente diz que não sabe. Quando todos esperam que a gente saiba. Pedir oração não promove a gente. Mas edifica. Mas edifica. Olha, meu irmão. Nunca duvide do poder da oração. E invista tempo em oração. Daniel faz mais. Ele ouve a voz de Deus naquela noite. Ele ouve a voz de Deus e tem uma visão. Hoje em dia, a gente não precisa, nesse sentido, que Deus se revele a nós, porque nós já temos a palavra de Deus revelada a nós. A gente tem a Bíblia. Você que precisa, meu irmão, de uma resposta para a sua vida. Você precisa
tomar uma decisão acertada, meu irmão, vá ler a Bíblia, leia a palavra. Abra a palavra. Busca a sabedoria dela. Oh, que coisa bonita! O livro de Provérbios personifica a sabedoria numa mulher que faz uma contraposição com a mulher loucura desse mundo. Toda aquela astúcia, estutícia, sabedoria, toda essa secularização desse mundo, e que às vezes quer entrar na nossa mente, e que Nabucodonosor foi atrás, na Bíblia e no livro de Provérbios é chamado de mulher loucura. Por outro lado, palavra de Deus, sabedoria de Deus no livro de Provérbios, é uma mulher que grita, e chama, e convida, dizendo assim, eu estou aqui. E Deus, ele revela a Daniel a resposta adequada. Qual é o resultado? Adoração. O resultado natural de um cidadão dos céus é adorar aquele que é superior. É se entender como pobre de espírito. E é interessante a palavra que Daniel usa para pedir oração para os seus amigos. Daniel diz assim, peça ao Deus dos céus misericórdia. E até eu escutei essa semana isso, que misericórdia é quando Deus não trata a gente como a gente merecia e deveria ser tratado. Daniel era pobre de espírito. Ele não se tinha numa conta alta. Ele pede a Deus misericórdia, porque ele sabe das suas limitações, das suas fraquezas. E ao mesmo tempo ele queria descansar na potência de Deus, no poder de Deus. E aí o resultado disso é que há uma revelação. O resultado disso é que palavra de Deus surge, e que palavra de Deus direciona Daniel, e que palavra de Deus produz nele a adoração. E essa adoração tão poética aqui de Daniel tem muito a ver comigo e com você. E eu queria chamar a sua atenção para essa oração que Daniel faz. A partir do versículo 20, ele diz assim, meus irmãos, eu comentei até no culto anterior, eu gosto muito de poesia e dessa riqueza literária, e a Bíblia é única. É uma obra de arte para ser admirada em todos os aspectos. Absolutamente. Todos os aspectos. A riqueza poética de Daniel aqui é maravilhosa. Ele diz assim, seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade. No hebraico, quando quer se enfatizar uma ideia, seja, se repete uma palavra. Então ele está dizendo assim, olha, Deus seja bendito para todo sempre, até meu último fôlego, até toda a existência, o cosmos, tudo. Bendiga o nome do Senhor, porque dele é sabedoria e o poder. Por favor, guarde esse binômio. É ele quem muda o tempo e as estações. Tanto o tempo Cronos, meu irmão, como o tempo Kairos, o tempo que se cronometra no relógio e o momento de se fazer as coisas, ou de se dizer algo, pertence a Deus. Deus sabe. Remove reis, estabelece reis, domínio é dele. Ele dá sabedoria aos sábios, entendimento aos inteligentes. Aqui a ideia também é enfatizar. Ele está enfatizando a sabedoria de Deus e que ele coloca essa sabedoria de forma disponível. Ó, que lindo! Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Meus irmãos, Daniel está revelando o caráter do nosso Deus. Daniel está dizendo assim, o nosso Deus não é como o Deus dos babilônios, que está longe. Deus é um Deus que revela, Deus é um Deus próximo, Deus está perto, Deus está aqui. Meu irmão, eu quero que você se conforte com essa verdade. Quando você tiver que tomar uma decisão,
quando você estiver aflito por alguma razão, quando os prazos urrarem no seu ouvido, Deus está lá com você. Deus revela o profundo, o escondido. Ele faz uma contraposição de ideias aqui tão maravilhosa. Quem é Shakespeare? Quem é poeta a esse ponto? De sair com essa. De dizer assim, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Deus sabe todas as coisas, meus irmãos. A ênfase de Daniel aqui é sobre a sabedoria de Deus. Porque ele quer reforçar exatamente esse binômio que vem no versículo 23. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder. Daniel fala assim no começo dessa oração: a Deus pertence sabedoria e poder. E agora ele usa as mesmas palavras, dizendo assim: Deus me deu sabedoria e poder. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Oh, meus irmãos, preste atenção. Acorda para a vida, meu irmão. Deixa eu te dar uma notícia boa. A sabedoria e o poder pertencem a Deus. Daniel busca a Deus em oração. Daniel busca a Deus em revelação. Daniel ouve palavra de Deus. E Daniel entende que essa palavra de Deus dentro dele significa sabedoria e significa poder. Palavra sabedoria que é muito forte, meus irmãos. Se a gente estudar essa palavra sabedoria direitinho, a gente vai descobrir que ela tem uma relação muito profunda com Shalom. Com Macários, com plenitude. Porque essa é a mesma sabedoria que corresponde no grego com Sofia, da onde vem a palavra filosofia, nome da minha filha, que eu botei assim porque eu sempre pedi muito a Deus. Meu Deus, me dá sabedoria, meu Deus. Me dá sabedoria, meu Deus. Isso é um clamor da alma humana, mesmo que de forma inconsciente. Toda a produção o homem precisa de sabedoria. Nós precisamos de sabedoria. Por quê? Porque essa sabedoria, ela é totalmente abrangente. Para usar uma palavra até nova assim, talvez não conhecida de muitos, ela é holística. Ela compreende todas as áreas da vida. Todas as decisões que você tem que tomar. Concernentes à criação de filhos, tratamento de esposa, carreira profissional. Tudo, todas as coisas. Isso não se aprende na academia, não é uma competência desenvolvida. Isso daí só vem a nós pela fé. Que essa sabedoria é muito grande para caber em livro. Porque essa sabedoria, ela é muito grande para qualquer filósofo da humanidade poder ela compreender. E deixa eu te dizer isso. Bíblia é palavra de Deus, Bíblia é sabedoria de Deus. No entanto, eu tive professores universitários que eram filósofos. Conhecem a Bíblia muito mais do que eu. Citam textos inteiros da Bíblia de cor e salteado. Da mesma forma que eles citam Kant, da mesma forma que eles citam Hume, Durkheim, Karl Marx, seja lá quem for, qualquer um desses que se escolher. Porque a palavra de Deus só faz sentido para a gente se for pela fé. Se de fato a gente for cidadão do reino dos céus. É quando essa sabedoria faz sentido para a gente. Do contrário, Bíblia, para a gente, é só um recurso. E hoje de manhã o Fubá falou sobre isso. Quem não ouviu, quem não estava aqui, não teve a oportunidade, eu quero te convidar a ouvir, já que a gente dispõe desse recurso depois. Que palavra boa, viu, gente? Deus, ele não pode ser algo que a gente vai consultar como a gente consulta outros deuses. Como Nabucodonosor consultava outros deuses. Não.
É a palavra de Deus. Ele é o caminho. Ele é a sabedoria. Ele nos supre de saber para a vida. Meus irmãos, existe um convite de Deus aqui para a gente hoje. Porque Ele fala de sabedoria e de poder. E essa palavra poder aqui é de domínio. Ela fala de domínio. E Daniel, ele está dizendo assim, Deus me deu sabedoria e poder. Não está dizendo assim, Deus me entregou o reinado da Babilônia na minha mão, não. Daniel, ele está dizendo assim, Deus, ele me deu um domínio sobre mim. Sobre as circunstâncias. Elas não me dominam mais, eu as domino. E a gente muitas vezes vai atrás de soluções para a vida que mudam circunstâncias, mas que não mudam o coração. E essas circunstâncias volta e meia nos assaltam. E cada vez mais nos enfraquecem. Mas Daniel está dizendo aqui, Deus deu sabedoria e ao mesmo tempo deu um how to utilizar essa sabedoria. Um como utilizar essa sabedoria. Um domínio para utilizar essa sabedoria. Poder para utilizar essa sabedoria. E que ela me suba a cabeça. Sem me tornar arrogante. Sem me tornar acima dos mortais. E é tão interessante que quando Daniel, ele vai falar com o rei, ele diz assim, olha, em mim não tem nada melhor do que em qualquer outra pessoa não, mas Deus me fez saber. Essa sabedoria não é inerentemente humana, ela não pode ser produzida pela mente humana, ela não pode ser concebida pela nossa filosofia, ela não pode ser arquitetada, seja lá por que meio tecnológico for. Ela é obra de Deus no coração da gente. E aí Daniel vai interpretar o sonho do rei. E ele diz ipsilíteris. Só que essa sabedoria de Deus, ela revela o reino de Deus. Olha que coisa bonita. Eu já vi tantas pregações sobre esse sonho. E as pessoas, elas se perdem às vezes, assim, em informações escatológicas. Ah, porque depois virá o reino os medo-persas, e depois os gregos, e depois os romanos, e aí acontece isso. Mas a mensagem do sonho, presta atenção nisso, a mensagem do sonho é sobre o reino de Deus que jamais passará. Há um convite de Deus para você se apropriar da sabedoria desse reino de Deus, para você não passar jamais, para você ter vida eterna junto com o nosso Deus. Aleluia! Isso é para você, isso é para mim. É o convite de Deus para você, meu irmão. Aceita isso no nome de Jesus. Aceita isso no nome de Jesus. A mensagem do sonho que Nabucodonosor teve, que Daniel interpretou, foi a seguinte: o reino de Deus jamais passa. Jesus Cristo veio. Esse reino foi instalado. Daniel, pela fé, vivia nesse reino, porque ele tinha certeza da vinda do Messias. E o reino de Deus jamais passa. É quando você vive nesse mundo, sem ser desse mundo. É quando você não tem o senso de pertença das coisas desse mundo. É quando as circunstâncias desse mundo deixam de te abalar. Porque o que interessa para você de fato é proclamar o reino. Assim como interessou a Daniel, proclamar o reino. Qual é o seu papel nesse mundo? Falar do reino. Buscar o reino. E Deus, Ele te ensina. Letinho, como é que eu faço para pregar? Pede sabedoria a Deus, meu irmão. E Ele vai te dar. Essas coisas vão acontecendo na topografia, na geografia da vida. Nos altos e baixos. Daniel experimentou essa sabedoria de Deus. E ele fez essa oração tão poética, tão bonita, tão profunda. A partir de um momento de tribulação. A partir de um momento de angústia tremenda.
A partir de um momento em que a vida dele, dos amigos dele, estava nas mãos dele. Não despreze o tempo da sua tribulação, porque nesse tempo Deus pode te fazer muito sábio. É a luta que a uns abate e a outros torna mais sábio. Deus, Ele quer te fazer sábio, meu irmão. Deus, Ele pode te fazer muito sábio no tempo da angústia, da crise, da tribulação. Pede oração. Vai buscar na Bíblia. Esse é o caminho da gente. É onde a gente tem recursos, não desse mundo, recursos do reino dos céus. É quando a gente busca recursos que não pertencem a essa esfera humana, que a gente se vê mais humano. Porque enquanto a humanidade inteira está preocupada em produzir sabedoria, o cristão autêntico está preocupado com aquelas que a sabedoria o produza. A gente não está interessado em ser mais sábio. Sabedoria de Deus não vai promover você a guru. Sabedoria do reino de Deus não vai fazer você uma pessoa de mente ilustrada. Não vai fazer você uma mente sofisticada. Olha, eu vou te dizer mais. Talvez a sabedoria nem te deixe mais rico, viu? Daniel, ele foi colocado acima. E a gente vai entender um pouco disso mais para frente. Mas, meus irmãos, essa sabedoria do reino dos céus instala o shalom, a paz de Cristo, a paz de Deus, paz que excede todo entendimento no teu coração. Você se torna pleno, Macários, pobre, pobrezinho, mas edificado e manso em Deus. Que coisa boa, porque isso é para você e é para mim. O que é que a gente faz? A gente faz a mesma coisa que Daniel fez. A gente ora e a gente adora. Vamos orar. Oh, Pai, a gente precisa tanto do Senhor, Deus. É tão desafiador, Pai, expor a Tua palavra. Colocar, Deus, aquilo que o Senhor colocou no coração da gente, Deus. Então a gente te pede, Deus, que essa palavra, Deus, mesmo que ela não expresse em toda a complexidade a Tua sabedoria e não expressa, Pai, porque ela é tão profunda, Deus. Mas que ela suscite no nosso coração esse clamor por sabedoria. Sabedoria Tua, Pai. Como o Senhor deu a Daniel. Sabedoria, Pai, que expressa o Teu reino, que proclama o Teu reino. Capaz de fazer as pessoas se prostrarem, Deus, e reconhecerem que Tu é o Senhor. Para honra e glória Tua, Deus. Para o Teu nome ser exaltado. Para o Teu nome ser bendito, Deus. Muito obrigado, Pai, porque não somos meros instrumentos, mas a gente se beneficia tanto, Deus, com essa sabedoria. O Senhor nos torna tão plenos, Pai, com essa sabedoria. Tão seguros, Pai, tão avisados acerca desse mundo. Tão prudentes, Pai, acerca da realidade que nos cerca, mas ao mesmo tempo, Deus, tão sereno, tão descansado no Senhor, capazes de pedir prazos e de sabermos que o Senhor é que toma conta de nós, das nossas vidas. A gente te agradece, Pai, imensamente por isso. A gente se rende a Ti, Deus. A gente se rende ao Senhor, Pai. E te agradece pela Tua graça, pelo Teu poder, pela Tua sabedoria que nos é dada. Nos enche da Tua sabedoria, Pai. Nos enche do Teu poder, Deus. No nome de Jesus. Amém e amém.